til Hamsumas, Namasinao Hamsumas, til Hamsumas, Namasinao Hamsumas. Raham Chago Toparan til Safai Boy. Kanchis Kiala Sakana Valanchin. Raham Chago Toparan til. Kashitwanda Rina Hi Samway. Ishchatlina Pashtina Riha Hassanurja, Firna Mau, Kayagas Gram, Avaka Villa Rakun Rakwala Trapsalia, Hudi Mela Krayakas Vishat Slan, Raham Chaga Taparan til Safar, the Kanchis Kiala Sagna Vaji, Raham Chaga Taparan til. Shalanda Villa Hi somewhere. And Nishtin Jamshin Fastag Taran Jeranolas, her Warna Mer, Tanalin Tilikinchin. Kochland Auris is Kochatago Firinja, Bakinchit Mor Haluslan, Nachan Nortinchin. Rahamachaka Toparan Til Safar, the Kanchis Kiela Second of Valentin. Bem, então a canção do exílio começa com a Margarida retornando para Darkover, já depois ela já é formada na universidade, é uma trabalhadora da universidade, ela está indo fazer uma pesquisa em musicologia nativa em Darkover junto com Ivor. E ela sabia que ela tinha nascido em Darkover, mas era um lugar que ela não dava importância, assim, ela, depois eu vou voltar lá para Tets, para a universidade, não sei o quê. Mas aí, alguns dias depois que ela está em Darkover, o Ivor morre e ela começa, as pessoas olham para ela de um jeito muito estranho, né? Aquele cabelo vermelho, aquelas, tipo, fazem muita referência a ela e ela não entende. Tipo, ela vai comprar uma roupa lá na rua dos agulheiros. E daí tem uns molequinhos também que a recebem no aeroporto. E eles ficam meio fãs dela, porque ela sabia ler e eles não sabiam, e ela tinha viajado numa nave interestelar e eles não e tal. E o sonho dele era trabalhar para o Império Terráqueo e tal. Aí tem um ponto que... tem um desenvolvimento do Rafe Scott também, que ele vem lá do Planet Savers, e aí ele vira meio que um agente duplo da Arcovanto que trabalha dentro do Império Terráqueo. E aí no final esse menino que ele recebe a Margarida no espaço-porto, ele é desenvolvido, ele vai ser desenvolvido também. Porque aqui no Canção do Exílio, primeiro ele é um guia, ela tem medo dele roubar ela, não sei o quê, depois ele apresenta ela para a família dos costureiros que fazem a roupa dela e viram amigos dela, né? Aí ela indica o Ivan, I don't know, pro Rafe Scott, que o introduz no Império Terráqueo. Então o garotinho ele vai estudar matemática e tal, física espacial, sei lá. E ela ajuda o garoto a realizar o sonho deles. Aí, enfim, mas ela tá indo fazer a pesquisa dela e tal, ela conhece o Regis. Aí ela vai saber da herança Alton dela, né? Porque o que rolou no final lá da saga do Liu Alton? O Liu vai para a Terra, só que precisava ter um herdeiro que permanecesse em Armida, que é o estado da família Alton. E aí o Liu, de certa forma, ele meio que abdica, e o Gabriel Lanart, que era o comandante da guarda, ele é um braço colateral da família Alton, então ele assume, ele começa a cuidar do estado Alton, do estado Armida. Aí o Gabriel Lanart, ele começa a cuidar do estado Armida. Aí quando a Margarida volta tipo 20 anos depois. O Gabriel é esposo da Giovanni. Aí ele já tem uns 5 filhos, o Mikhail já tem 20 anos. Tá, no Rastur Lord, também esqueci de falar. Acontece uma coisa interessante do Mikhail Rastur, que ele é feito escudeiro do Dian Ardais. Eu esqueci de introduzir o Dian Ardais. Ele é um personagem que lá atrás, inicialmente o velho Dian,
ele era um amante de homens que era molestador de jovens. E ele meio que molesta o Danilo. Ele meio que obriga telepaticamente o Danilo a. Não sei se. Mas eu não entendo, não entendi essa parte direito. Ah, galera, se você gostou do vídeo, dê o seu joinha aqui embaixo e se inscreva no canal também para receber os informes da Darkover. É... eu não sei efetivamente o que foi que o Danilo fez com o Dian Ardaz, assim, se ele foi só apalpado, se ele foi obrigado a fazer alguma coisa e tal. Acho que ele foi obrigado, ele foi meio estuprado pelo cara. Aí, bem, no final o Dian, ele tem um filho, ele acaba ajudando o Regis a libertar o Liu do domínio de Shara. E ele tem um filho, que é o Dian Ardazes, que vira o herdeiro de Eilard. Aí. E o Dian, o velho Dian que molestou Danilo, morre. E aí tem um filho dele, que é o Dian Ardaz Kennard, que é um amigo do Mikhail Rastur, que já em Rastur Lord acaba, tipo, o Rinaldo, ele é meio, acaba sendo uma desculpa de algumas coisas. O Rinaldo é desculpa de várias coisas. O Regis casou com a Aline, meio que forçado por ele. A chatice da Ariel seria porque ela foi sequestrada por ele. E caiu com o Dian Ardaz jovem. Foi meio explicado no Rastur Lodge também, que seria para ele se afastar daquele problema que o Rinaldo estava causando lá. Aí ele estaria protegido indo lá, ele foi lá para Ardazes, que é distante, e ficou sendo valete de Ardaz. Aí aqui ela conhece o Mikhail, e aqui ela vai descobrir que ela tem o Dom Alton, e ela não queria ter o Dom Alton de jeito nenhum, porque o Dom Alton é muito forte. E aqui ela percebe que ela tem um ódio por espelhos, que é muito estranho, e que ela era uma pessoa um pouco fria, ela não se relacionava muito bem com as pessoas. Ela vai descobrir a Shara. E aí ela vê sempre uma mulher, a Shara é uma bruxa velha, esse cabelo branco, meio mazona, ela é a vilã, uma das piores vilãs, assim, que ela subjugou a Marguerida, tipo, não conseguia se relacionar com ninguém, porque a Shara estava dentro da mente dela, sugando todas as energias dela, assim, tipo. Aí ela vai descobrir que ela tem Laran, Dom Alton. Tem um momento que o garotinho vai assustar ela, o Dominique, o primeiro Dominique, que é o filho da Ariel. A Ariel morre de ciúmes dela, a Liriel é amiga dela. Aí o menino assusta ela, tá dormindo, o menino vai dar um susto nela, assim, vestido de fantasma. E ela dá um grito, sai fora! Aí o garotinho desce as escadas, ele fica meio hipnotizado, desce as escadas e vai, tipo, andando no meio da noite, da madrugada, assim, tipo, quase cai no abismo. Ela tava usando a voz de comando, ela usou sem perceber e ela quase mata o garoto. Aí o garoto ele sai do corpo também. E ele vai pro mundo cinzento. E o garoto fica inconsciente e tal, ele poderia morrer. E aí ela entra num desespero, assim, tipo, ela é muito poderosa e ela não tem controle daquele poder, então ela precisava. Ela chega à conclusão que ela precisava ir para alguma torre estudar como controlar esse forte Laran dela. Aí ela. Aí depois aí aparece o Jeff Kervin lá do Sol Vermelho, que ele ajuda ela a resgatar essa criança que estava presa no plano espiritual lá e poderia morrer e tal. Aí, tipo, e ele vai orientar ela, que depois ela vai pra Torre de Arlen, né? E ela, aqui que surge também a Matriz Sombrio. Ela vai lutar com a Shara Alton no plano espiritual, que ela vê uma torre de cristal gigantesca
E a Ashara mora nessa torre. E o rosto da Ashara ele aparece em vários espelhos assim dessa torre. E ela caga de medo, assim, porque era uma espécie de vampira que estava dominando ela, assim, e aí. Só que aí ela luta. E ela percebe uma presença quando ela tá lutando, e depois essa presença era o Mikhail já. Porque eles tinham uma afinidade, assim, eles são grandes amores, né? É um casal épico, né, Darkovanos. Aí o Mikhail que dá uma força para ela destruir a Ashara, ela tem que destruir essa torre dos espelhos, porque dessa forma ela poderia se livrar da influência e ela ia destruir a Ashara, porque era a forma astral da Ashara que dava força para a Ashara continuar existindo ao longo dos séculos. Né? Aí ela consegue destruir a torre de espelho, de cristal de espelhos. Só que aí fica marcado na mão dela, ela tem uma matriz que não é uma matriz convencional, que é uma pedra que eles carregam no pescoço dentro de uma bolsinha. Ela tem uma matriz que é impressa na mão dela como se tivesse queimado a carne dela, e aí tem uns reflexos da ponta de cristal, assim, e essa matriz, depois no outro livro é explicado que ela é o que sobrou da própria Ashara e da própria Torre de Cristal. E fica impresso na mão da Marguerida. Só que a Marguerida não sabe bem. Aí ela volta pro plano terráqueo, ela percebe que ela destruiu a Ashara, que ela precisava ir pra torre e ela tá com aquela matriz extremamente poderosa que ela não sabia o que fazer com aquela porra, assim, e ninguém sabia. E aí tem um momento que aparece a Estivana, também tem um momento que ela vai pra casa da Marília Island. Marília Island é uma careta, assim. Depois ela vira uma careta. No começo ela é uma amiga, até amiga da Margarida, ela tem finas porcelanas. E ela é mãe do garoto de Ana Ardazes. Mas ela não. Depois a Marília ela vira uma caretona, assim. Ela começa a ir contra o Mikhail e tal. Mas aí é lá na casa da Marília, que ela tá viajando com a Rafaela, introduzida a renunciante Rafaela também, que depois vai ter um caso com o Rave Scott, e é a melhor amiga da Margarida, e vira meio que uma tia dos meninos dela. Aí ela. Na casa da Marília, ela fica doente, e aí ela é apresentada a Stivana Heidenau, que é uma Lerones de uma torre de Neskaya, né, que é uma torre mais liberal, assim, galera mais livre. A Adeline era muito formal e a Margarida se sentiu bem mal assim quando ela teve que ir para Adeline, mas isso é Shadow Matrix. É... Bom, aí no final ela resolve a questão ela resolve ficar em Darkover porque ela precisa aprender a controlar os poderes dela, ela tá com essa porra dessa matriz na mão. O mentor dela morreu, né? E ela sabe que ela ama o Mikhail e ela. Ah, e tem o lance dela querendo casar com o Rafael, com o Gabriel, que são os irmãos mais velhos do Mikhail. Todo mundo queria fazer ela casar à força, e ela manda um foda-se pra todo mundo. No final, o Leo retorna a Darkover, ele larga o Senado Terráqueo e já é introduzido Hermes Alderan, que vai ser um personagem importante no livro do futuro. O Hermes vai substituir o Leo e o Leo volta, o Leo deixa de ser alcoólatra e o Leo resolve resgatar o relacionamento dele com a Marguerida, porque eles tinham sido muito distantes e aí agora ele teria tempo, mas ele volta também porque a Jill está adoecida, uma espécie de câncer, e aí ele leva ela para meio que morrer no planeta natal delas. E a Margarida não pode casar com o Mikhail porque tinha alguma questão lá do equilíbrio do poder, os dois eram de famílias com status muito alto, muito poderosos, então eles não poderiam casar, e também porque o Mikhail era o mais novo, alguma coisa assim.
Aí termina o livro meio assim, na expectativa. E aí vem o super, muito legal Shadowmetrics.